Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome dele, hoje e eternamente. Amém. Climinha gostoso hoje, né? Uma chuvinha que o Senhor nos enviou e trouxe aí um refrigério para os nossos físicos. Que coisa boa, não é? Lembro que domingo passado a gente estava aqui em um clima onde a presença do Senhor estava inundando e pegando fogo, e o fogo do calor estava junto conosco, e juntos vencemos. E hoje o Senhor está aqui conosco com o mesmo fogo, mas trazendo aí um refrigério no nosso clima. Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Diga: no calor Ele é bom. No frio Ele é bom. Em todos os momentos. Dai glória a Ele. Aleluia. Eu quero convidar a igreja do Senhor a juntos continuarmos meditando com o nosso tema propósito e destino. Estarei falando esses dias. Nós vamos ouvir falar bastante sobre propósito e destino, porque nós estamos aqui em janeiro ainda, o primeiro mês do nosso abençoado ano 2025, e 2025 é o ano de ativar o propósito para você chegar ao destino. Amém? Aleluia! E hoje o tema da nossa mensagem é: o Pai dá destino. Olha para essa pessoa mais uma vez, para você não perder o costume, e diz assim: o Pai dá destinos. Amém? Quem é o Pai que dá destino? O verdadeiro Pai, Ele dá destino. Mas nós temos um Pai celestial, o Pai soberano, que é o Pai de todos aqueles que o querem. Que diz: Senhor, Tu és o meu Pai. E esse Pai, Ele não erra, Ele não falha, Ele é perfeito. Ele é o Pai que te entregou um propósito, e Ele é o Pai que dá destino. Aleluia! Glória a Deus! E hoje eu quero trazer uma palavra aqui ao seu coração, onde nós vamos ser ministrados com o testemunho de 3 homens da Bíblia. 3 homens que estavam aí com seu destino já traçado pelo Senhor, assim como eu e você. Só que embora o Senhor, Ele tenha um propósito determinado e um destino para cada um de nós, nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, para que a gente se desenvolva da forma que nós vamos decidir. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, Ele não é um Deus que nos obriga, mas Ele é um Deus que traz instrução, que traz mandamentos, que traz conselhos, e assim Ele deseja, com o propósito que eu e você faça a vontade dEle, amém? Porque o propósito é esse. No domingo passado, eu não sei se... Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão para mim ver quem faltou. Faltou só uns pouquinhos. Domingo passado eu ministrei uma palavra onde o tema foi: você já nasceu com propósito e destino, ative-os. Então a gente precisa ativar. E eu trouxe ali 3 instruções da palavra para a sua vida. E as instruções que eu coloquei foi: ame a Deus. Domingo passado, ame a Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama Ele acima de todas as coisas, você ama o seu próximo, e você ama a obra dEle, e você consegue se desenvolver bem em todas as áreas. A segunda instrução foi: pare de procrastinar e seja constante em Deus. E o terceiro, quem é que lembra do terceiro? Que eu vi que muita gente lembrou do terceiro também. Qual foi o terceiro ponto que eu falei? Quem lembra aí? Domingo passado. Qual foi? Alguém lembra? Jackson, tu lembra, Jackson? Qual foi o terceiro ponto? Olhe para o irmão aí, para ele se lembrar. Diga: não olhe para o passado. Amém? Se você ficar lembrado dessas instruções que serão entregues esses dias para a sua vida, o seu propósito vai ficar ativado, permanente, e você vai chegar ao destino. Amém? Então, hoje nós vamos aprender com o testemunho de 3 homens da Bíblia,
que Deus tinha um destino para a vida deles. E aí, no meio desses 3 testemunhos, nós vamos ver se todos eles alcançaram ali o propósito, o projeto que Deus planejou. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 5:21. Eu quero trazer aqui 3 conselhos de Deus, da sua palavra, usando os testemunhos desses homens, para que você alcance o destino que o Pai deseja. Primeiro ponto da ministração de hoje, que tem como um título: Caminhe com Deus em todo o tempo. Gênesis 5:21. Olhe para essa pessoa antes dela ler a Bíblia e diga: caminhe com Deus em todo o tempo. Se você estiver feliz, caminhe com Deus. Se você estiver triste, caminhe com Deus. Se você estiver com saúde, continue caminhando com Deus. E no dia da enfermidade, continue caminhando com Deus. Agora olha para outra pessoa, para não ficar com a mesma pessoa, e diz: no dia que você estiver bravo, não largue a mão de Deus, continue caminhando com Deus. No dia da sua vitória, festeja junto com Deus. Nos dias que você não souber para onde vai, no dia do medo, no dia da angústia, continua com Deus, continua caminhando com Deus. E a gente vai falar de um homem aqui que caminhou com Deus. Gênesis 5:21. É um trechinho aqui, ó. Um trechinho de um homem que tem muito e muito a nos ensinar. Aos 65 anos, 5:21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Quantos anos? Quantos anos? Está aqui, não? Eu estou no versículo 5, versículo 21. Ali, tá certo. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus quantos anos? Hoje é domingo, você está bem alimentado, você não trabalhou provavelmente, então dê o seu melhor para o Senhor, amém? É a palavra dele. Então vamos novamente à oportunidade de você colocar mais vida nessa sua voz linda. Bora lá. Enoque andou com Deus 300 anos. Gente, achei isso tão lindo. Ele viveu 65 anos e andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. Eita glória! Aleluia! E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Meu Deus do céu. Você tem noção de você andar com Deus em um nível de intimidade tão profundo, ao ponto de você nem sequer passar pelo processo da morte e ser arrebatado. Eu quero lhe dizer que isso não é impossível, porque o Deus que agiu no tempo de Enoque é o mesmo Deus que continua agindo. Agora, o que a gente tem que avaliar é que esse homem, após se encontrar com Deus e viveu 300 anos com Deus, ele teve um encontro tão genuíno com o papai, que ele nunca mais
Nunca mais ele quis andar sem o Senhor. Diz que ele viveu os 300 anos, todos andando com o Senhor. Isso quer dizer que nos dias de chuva ele estava convertido. Nos dias de seca ele continuou convertido. No dia que o celeiro dele estava abundante, eita glória, ele dizia aleluia, e cantava lá o xaracatá, ô glória. Mas no dia que o celeiro não estava transbordando, ele continuava dizendo, Deus é o Deus da minha casa. Às vezes a gente quer dizer que Deus fazia no passado e hoje já não é mais como antigamente, mas o Deus do passado, ele não mudou, porque o Deus que está nessa casa, ele é imutável. Ele é o mesmo Deus que continua fazendo. A diferença é o que nós estamos fazendo hoje nessa geração. Aleluia! E aqui eu fiquei, meu Deus, bem que eu queria ser arrebatada. Aí o Senhor, melhore. Melhore mais um pouquinho, está precisando melhorar. Por quê? Porque é lindo quando você vê as Escrituras trazendo esses testemunhos. E a gente, quando vê, a gente quer o quê? Quer viver. E é por isso que a Escritura está para mim e para você. Não é para a gente olhar e dizer, ah, mas isso era antigamente. Não. É você dizer, Senhor, eu quero viver como esse povo também viveu, como esse homem viveu. E o propósito que Enoque carregava era maior que ele. E a decisão que ele tomou em andar com Deus em todas as circunstâncias, não estava falando somente dele, estava falando sobre uma geração que viria após ele. Eu quero te dizer que a decisão que você toma hoje de andar com Deus, vai determinar a futura geração de amanhã sua. Você sabia disso? A decisão hoje de você pegar na mão de Deus e andar lado a lado com Ele, sendo um testemunho para a tua família, para teus vizinhos, para essa geração, ela vai impactar o futuro de muitos. A Bíblia diz que Enoque gerou Matusalém. E no texto vai continuar dizendo que Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou, sabe quem? Um homem que atraiu os olhos do Senhor. Um homem que Deus olhou e disse assim, esse é um homem íntegro. Bisneto do homem que foi arrebatado. Do homem que andou comigo 300 anos. Esse dali é diferente. Um homem que chamou a atenção do Senhor em meio a uma humanidade em caos. Em meio à humanidade a qual o Senhor olhou e diz, que tristeza, que lamento. Ver tanta tristeza em um povo que eu criei. O Senhor sentiu tristeza com a humanidade. Quem sabe quem é aí o bisneto? Genó, quem é? Quem é? Alguém já disse. Noé. Noé veio exatamente da geração de um homem que andou com Deus em um nível que eu e você precisamos desejar andar. E nós estamos aqui porque esse homem andou com Deus e Noé veio após e fez toda a diferença na humanidade, e assim foi salva a humanidade, porque Deus encontrou um homem justo. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Noé e viu que ele era o único homem justo na terra. Mas como Deus tem propósito com a família, e não tem sentido um homem andar só, não é verdade, mulheres? Deus salvou Noé e a sua casa. Diga, o propósito que eu carrego é maior do que eu. Diga, não é sobre mim, é sobre os meus filhos, é sobre os meus netos, é sobre os meus bisnetos, é sobre toda a minha casa. A tua atitude hoje vai refletir amanhã. O que você está entregando para o Senhor hoje vai ter como resposta nos teus descendentes. Então não desista de andar com Deus. Quando você achar que está muito difícil, lembre que Ele tem refrigério para você. E Ele não vai deixar
você ficar desamparado. Porque o Deus que está nessa casa, o Deus que é o dono de todas as coisas, Ele é um Deus de amor. E se você está passando por um processo, muitas vezes o qual você pode até estar achando que não vai conseguir, eu quero te dar um refrigério. Você vai conseguir, porque Ele não coloca um fardo maior que você não possa carregar. E no tempo exato, Ele vai trazer o refrigério para a tua alma. Mas não desista de andar com Deus. Irmã, você não sabe da minha vida, você não conhece meu testemunho. Se o seu testemunho foi mais difícil do que os discípulos de Jesus, por favor, me chame, porque eu estou precisando conhecer. Mas se você estiver em um nível aí dos discípulos de Jesus, apóstolo Paulo, Pedro, se o seu nível estiver no nível dele, aleluia, estamos no caminho. Agora, se o teu nível estiver mais difícil ainda, se alguém estiver aí dizendo que se você falar de Jesus você vai morrer, se você já tiver chegado nesse nível, vem aqui para a gente conversar, porque eu quero compartilhar contigo, ouvir contigo as tuas experiências. Eu quero aprender mais. Mas eu creio que nós estamos aqui todos caminhando com Deus, mas precisando ainda muito aprender mais com Ele e se render mais na presença. Sim ou não? Existem lugares por aí em que viver esse evangelho não está sendo fácil. E a gente vê as pessoas caminhando com Deus. Hoje nós ainda estamos vivendo a liberdade de caminhar com Ele livremente, mas chegará um tempo onde as coisas vão se estreitar. Então, se você largar a mão do Senhor nos tempos de hoje, imagine quando estiver bem mais pertinho da volta de Cristo. Diga: por isso que eu não largo a mão de Deus. Só quem não larga diz: por isso eu não largo a mão de Deus. Faz assim com tua mão. Faz assim com tua mão. Reino espiritual. Reino espiritual. Fecha os teus olhos. Agora sente a mão do Senhor na sua mão e fecha a sua mão. O papai está dizendo assim para você: não me largue, meu filho, porque você precisa de mim. Eu sou o Deus da tua casa, eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que te dá forças, eu sou o Deus que te traz estratégias, eu sou o Deus que diz sim, mas sou o Deus que diz não. Permanece caminhando comigo, porque tudo que você precisa é de mim, assim diz o Senhor. As coisas dessa terra são passageiras, elas não vão permanecer com você. Tudo aqui vai passar, traço, ferrugem, vai corroer. Mas as palavras do Senhor não passarão. Então permanece firme nele, fica com ele, foca nele. Você tem propósito, você tem destino, mas se você largar a mão dele, de nada serve o que ele te entregou. Fica firme, permanece. Alabaçore canteredereba. Aleluia. Tem alguém na casa para me ouvir? Glória a Deus ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome dele. O que você carrega não é sobre você. É sobre Ele cumprindo o propósito através de você. Propósito de Enoque foi cumprido. Chegou ao destino. Noé salvou a humanidade. E a vontade do Senhor aconteceu, prevaleceu. E eu quero falar aqui sobre outro homem. A gente vai ouvir falar sobre 3 homens aqui hoje da Bíblia. O primeiro foi Enoque. Na caixinha de Enoque, você pode colocar na caixinha de Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Ok? Agora nós vamos para outro homem da Bíblia. Está em Gênesis 13, 14. Aleluia. Um homem que nasceu com um propósito. Diga: assim como eu. Minha gente, parece que vocês estão sem comer ou comeram demais e estão molinho.
Diga: Abraão, homem de propósito, assim como eu. Porque você não é diferente dele, querido. Aleluia. Porque o Deus de Abraão continua sendo o teu Deus, o nosso Deus. Isso é bom demais, minha gente. Você saber que esse Deus que estava fazendo aqui na vida desses homens é o mesmo Deus que continua fazendo. Uau! Coisa boa. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com o homem que precisou chegar ao seu destino. Porque o tema da mensagem é o Pai dá destino. Então nós vamos chegar no nosso destino. Então a gente só precisa ouvir esses conselhos. Primeiro conselho, qual foi aqui? Ande com Deus. Andar com Deus. O segundo conselho é: libere pessoas para alcançar o seu destino. O segundo conselho é: libere pessoas para alcançar o seu destino. Libere, irmão. Você não é dono de ninguém. Você sabia disso? Você não é dono de ninguém. Você não manda. Eu sei que os pais gostam às vezes de mandar nos filhos, né? Mas, enquanto eles são pequenos, a gente vai dando instrução. Mas quem manda em todos nós é o Senhor Deus. Todos aqueles que têm Deus como Senhor, o seu Senhor. Aleluia. Então, aqui a gente vai ouvir uma coisa. Olha, libere pessoas. Porque você não é dono das pessoas. E eu quero te dar uma notícia. Tem pessoas que você precisa liberar ainda mais rápido. Eu quero falar aqui sobre um homem, que é Abraão, que precisou liberar outro homem para que ele alcançasse seu destino. Veja aí no capítulo 13, versículo 14. Aleluia. Disse o Senhor a Abraão: depois que Ló separou-se dele. Vou repetir. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Isso é, o Senhor veio aqui trazer algo para Abraão da parte dele, o qual Deus esperou o momento em que Ló já não estava mais caminhando com Abraão. Aqui Ló, sobrinho de Abraão, que estava vivendo com Abraão, quando Abraão recebeu a ordem, o comando de Deus, Deus dizendo: olha, Abraão, sai aí do meio da tua terra, da tua parentela. E o que eu acho mais incrível é que Deus não diz para Abraão nem para onde ele ia, nem como seria. E Abraão é um homem tão de fé, por isso que ele é conhecido como o pai da fé, que ele simplesmente obedece. Por quê? Porque ele acreditava fielmente naquele que estava o enviando. Então a sua fé e a sua fidelidade a Deus, ela é comprovada quando Deus te fala algo e você simplesmente obedece sem precisar de detalhes. Quando Deus diz assim: olha, vai, e você simplesmente começa a caminhar sem nem saber para onde, mas você tem certeza que o Deus que disse vai, na hora que você tomar a atitude de ir, Ele vai te dar as instruções para onde você irá. Isso é ter fé verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso. Não é você dizer que tem fé e depois que você vê as coisas acontecer, você toma um posicionamento para fazer aquilo que lhe foi ordenado. Não. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas você crê que vai acontecer. Então, esse homem aqui, Abraão, ele estava debaixo de uma palavra do céu. Ele estava debaixo de um comando e ele era um homem obediente. Ele foi lá e obedeceu a voz do Senhor. E antes que eu fale aqui de Ló, que vem, a história de Ló vem antes de Abraão ter o seu filho, mas eu quero falar dessa parte. Uma das coisas que eu acho ainda mais sobrenatural, de tamanha fé de Abraão, é quando Deus pede o seu filho para testar ali o tamanho da sua fidelidade, e ele vai entregar o seu filho.
em holocausto. Gente, a ministração não é sobre esse trecho, mas eu não tenho como não falar sobre esse homem de fé nesse nível. Um homem que o Senhor diz assim: vem entregar-me o teu filho, este filho único que você tanto queria. E ali ele vai entregar o seu filho. Mas eu tenho assim certeza, e ao mesmo tempo eu não entendo a profundidade, mas eu penso assim, que ele tinha tanta fé, que quando ele disse que o filho pergunta: pai, e cadê o holocausto? Ele responde: Deus proverá. Então eu penso que ele era um homem de tanta fé que ele diz: eu estou te levando, mas eu sou um homem de fé para crer que algo pode acontecer e ele proverá. Mas se ele não prover, ele também estava disposto a entregar. Que a prova é tanto que Deus sonda o coração, que quando ele chega para entregar o filho, o Senhor diz: não faça nada, não mate-o, porque eu queria apenas ver o teu coração. O tamanho da tua fidelidade, da tua obediência. Esse nível eu não sei se algum de nós estaríamos ao ponto, até porque a gente nem pode pensar nesse ponto de filho. Eu estou falando de pensar o ponto de entrega. Uma fé e uma entrega tão profunda, ao qual teria coragem de dizer: eu largo tudo por amor de ti. Não que a gente pode comparar com um filho, porque a gente já tem as escrituras para nos comprovar que Deus jamais vai querer que eu e você faça um ato desse. Por isso que ele deixou escrito ali. Ele é um Deus de amor. Encontre alguém, só diz assim: o Deus que está na casa, Ele te ama, Ele cuida de você, e Ele não vai te pedir nada que Ele não tenha certeza que você pode dar. Só obedece. Amém? Voltemos agora para quem? De quem que a gente ia falar? Deixa eu ver se vocês estão sabendo. De quem? Ele se despediu de quem, Abraão? Ló. Aquele ainda era Abraão. Aí disse, quando ele se despede de Abraão, o Senhor vem falar com ele. Vamos ver aqui. 13, 14, né? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Aleluia. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aqui é o momento qual Abraão se despediu de Ló e ele disse assim: olha, Ló, escolhe para onde você quer ir. Eu deixo você escolher. Sabe por que Abraão, ele não está preocupado com a geografia? Ló, quando ele olha, ele vê Sodoma como um lugar bonito, como um lugar verdejante, e ele pensa: uau, ali o negócio é bom, a terra é boa, eu vou para ali. E Abraão deixa ele decidir. Por que será? Porque Abraão poderia dizer: olha, eu vou para a direita e você siga para a esquerda. Porque ele teria autoridade para fazer isso. Mas Abraão sabe que ele não precisa usar da sua autoridade naquela circunstância, porque ele tinha certeza que ele andava com Deus, ele estava com Deus, e para onde ele fosse, para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, as bênçãos do Senhor caminhavam junto com ele. Então não era sobre um lugar, era sobre o Deus que ele andava. Não se preocupe
com o lugar aonde Deus te colocar. Porque se você permanecer com Ele, aonde você estiver, você vai prosperar. As bênçãos do céu, elas caminham junto com o abençoado. Diga, eu sou abençoado. Mas se você for abençoado, do tamanho que você diz que você é abençoado, eu vou dizer que você é meio cheio de fé. Diga, eu sou abençoado. Meu irmão, você é abençoado pelo Papai Celestial. E aqui o que o Senhor mostra para Abraão é que ele estava esperando o momento certo para que bênçãos maiores viessem sobre ele. Mas para que essas bênçãos viessem, nesse momento aqui, o Senhor olhou e viu que Ló não fazia parte do propósito de Abraão. O Senhor já tinha todo um trajeto decretado, Ele já tinha tudo planejado para Abraão, como ia ser, como ia acontecer. Mas quando ele olhou, embora Abraão tivesse saído debaixo de uma palavra, estava no centro da vontade do Senhor, mas ele estava andando com pessoas que não faziam parte do propósito dele. Pessoas a qual o Senhor não queria perto dele. Poxa, mas era o sobrinho dele. Mas o Senhor não aprovou. E aquilo que o Senhor reprova, não vale a pena caminhar juntos. Aquilo que o Senhor não concorda, não adianta você teimar. Aquilo que Deus diz não para você, não adianta você ficar relutando, querendo ouvir sim. Porque a palavra dele é sim ou não. E se tem alguém que não está alinhado com o propósito de Deus na sua vida, e está andando contigo, eu não estou falando de marido nem de esposa. Até porque, assim que vocês casam, viram uma só carne, e o propósito é os dois juntos. Amém? Para você não dizer, essa bênção está me fazendo raiva, não faz parte do meu propósito. De jeito nenhum. Casou, fica até Jesus voltar. A não ser nas exceções que nós conhecemos. Mas não é porque está te fazendo raiva que não é de Deus não, viu? Aí é um processo. E no propósito todo mundo passa por um processo. Amém? Se você não passar por dificuldade, então você está vivendo fora da caixinha da terra. Porque quem vive aqui vai passar por dias bons e dias ruins. Mas aqui, nesse momento, Ló não estava somando. Ló não estava fazendo com que Deus olhasse para ele e dissesse assim, continuem juntos, porque aqui é uma bênção contigo. Não, o Senhor olhou e o Senhor disse, olha, se despede. Aí não dá mais, libera. Então tem pessoas que Deus vai colocar para ir para longe. E antes que você fique chorando, murmurando e reclamando e se questionando, e às vezes até se culpando, pergunte para Deus. Senhor, foi o Senhor que liberou. Então Deus, tem pessoas que você tem que olhar e dizer, Deus, obrigada. Porque realmente, na balança não estava sendo bom para mim. Então muitas vezes a mão do Senhor está assim sobre você. Sobre a tua casa. Querendo abençoar com bênçãos ainda maiores. Mas se você não observar o meio que você anda convivendo, as mesas que você anda sentando, você pode estar travando as bênçãos do céu sobre a sua vida. Você pode estar impedindo desse maná ser derramado sobre a tua casa. Por quê? Porque tem pessoas que infelizmente vão travar as tuas bênçãos. Então tem momentos que a gente precisa perguntar para o Senhor. Senhor, mostra-me quais são as mesas que eu estou sentando. E quais são as pessoas que estão sentando junto à mesa comigo. Porque eu quero caminhar com pessoas que me impulsione, que me alavanque a viver o propósito e chegar no meu destino.
Porque se você não ficar atento a isso, tem pessoas que elas travam o teu propósito e elas te seguram e até te arrastam para trás. E você até tenta chegar no destino, mas você não consegue. Abraão estava debaixo de uma palavra, caminhando segundo a vontade do Pai, mas tinha bênçãos maiores para vir sobre ele. Só veio depois que ele liberou Ló. Fecha os teus olhos 1 segundo, ou 2, ou 3. Só fecha os teus olhos agora. Oh, aleluia. Eu quero que você, com os teus olhos fechados, comece a avaliar. Com quem você fez amizade, se relacionou, somou ou subtraiu no ano 2024. E talvez ainda estejam com essas pessoas agora no início de 2025. E você comece a avaliar quem são essas pessoas. E comece a trazer à sua memória quantas vezes vocês compartilharam sobre o amor de Deus, sobre o reino dos céus. Ou na empresa mesmo que você trabalha, e você viu que existia uma palavra de paz. Existia uma direção que te levava para a intimidade, em desejar, em anseiar, a se aproximar mais do reino, do rei. Essas amizades, o que elas têm feito? Porque o papai quer você em 2025 caminhando para o destino. E se tiver pessoas que estão travando o teu propósito e te prendendo, te impedindo, te atrasando, interrompendo a tua jornada, começa a orar. E começa a liberar. Senhor, o que não é de ti, afasta de mim. Senhor, se não é propósito teu, Senhor, pode tirar. Senhor, eu não quero te questionar. Eu não quero argumentar. Mas, papai, só deixa comigo aqueles que vão somar para mim viver o meu propósito em ti e chegar ao meu destino. Oh, arabassore canteredereba. Aleluia, abre os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, Deus tem coisas grandes para você viver nesse ano de 2025. E isso não é uma inverdade, é uma verdade dos céus para a terra. Porque Deus, Ele tem o melhor para os seus. Mas muitas vezes a gente não está vivendo o melhor dEle na terra, porque a gente não está atento ao que a palavra dEle está falando, ao que as escrituras dEle está instruindo, está aconselhando. Esse homem, ele estava debaixo de uma palavra. Mas ainda que ele estivesse, ele estava acompanhado de uma pessoa que Deus não queria para o seu propósito. Ele continuou orando. Olha como é lindo. Ele se despede de Ló, mas ele continua sempre sendo intercessor pela vida de Ló. Olhe, preste atenção. Seja grato a Deus. Preste atenção. Seja grato a Deus por todas as pessoas que passam pela sua vida. Não é porque Deus está mandando você liberar que ela foi ruim. Todo mundo tem um propósito quando passa pela sua vida. Todas as pessoas que passam pela sua vida, elas vão te ensinar sempre algo bom. Tem coisas que não vão ser aproveitáveis, mas sempre tem um lado bom. A humanidade sempre tem um lado bom que pode nos ensinar. Então seja grato por a vida dessa pessoa. Ciclos às vezes se encerram, mas isso não quer dizer que aquele ciclo foi ruim, mas que ele se encerrou e que agora iniciou um novo. Seja grato em todo o tempo, por quem está, por quem já foi, porque o Senhor permite todas as coisas. Então o tempo que você teve com uma determinada pessoa ou situação, ali foi um propósito de Deus. Mas chega momentos que você vai precisar encerrar aquela estação, aquele ciclo, aquela fase. Mas continua sendo um intercessor. Porque Abraão, ele continuou intercedendo por Ló. É tanto que quando Deus vai mandar destruir a cidade onde Ló estava, porque a cidade estava corrupta, Abraão intercede por ele e ele é salvo. Amém?
Então seja grato e seja sempre um intercessor por todas as pessoas. Eu oro por tantas pessoas que eu já não tenho mais convívio, mas eu continuo orando. E sou grata a Deus porque o tempo que eu convivi foi um tempo riquíssimo que me ensinou muitas coisas. Aleluia! E eu quero falar de um terceiro homem aqui. O segundo foi Abraão, na caixinha de Abraão, você coloca quem dentro? Ló. Aí agora a gente vai falar de um terceiro homem. Esse terceiro homem, ele não viveu o propósito que Deus tinha para ele. Ele não alcançou o destino da forma que Deus queria para ele. E por isso que eu trouxe a história dele aqui também, para que você se atente. Porque se você não vigiar, se você não se atentar, você tem propósito e destino, mas não alcança. E o terceiro tópico que eu coloquei aqui, último, aleluia. Abra os olhos para enxergar o propósito que te leva ao destino. Abra os olhos. Livro de Juízes. Juízes. Aleluia. Deus está na casa. Juízes 16, 28. Em Juízes 16, 28, a gente escuta aqui, vai ouvir falar de um homem chamado Sansão. Deus tinha propósito, Deus tinha destino. Mas um homem que estava até com os seus olhos físicos abertos, ele não tinha os seus olhos espirituais abertos, tementes ao Senhor. Ele tinha tudo para chegar a um destino que o céu queria para ele. Mas ele não chegou da forma que Deus queria. E aqui já no final, onde diz no versículo 28, diz assim, ó. Aqui Sansão, no versículo 28, já estava preso. Porque em todo tempo, Sansão ele não viveu a vontade do Senhor. Mas o Senhor é tão lindo que deixou aqui nas Escrituras, porque Ele também nos ensina muitas coisas. E aqui depois que ele já estava aprisionado, que ele já não tinha mais a visão dos olhos, porque ele já tinha sido maltratado, já tinham tirado a sua visão. Ele faz uma oração ao Senhor. E ele ora assim, ó. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças. Ele pediu o quê? Ele pediu o quê ao Senhor? Forças. Dai-me forças. Mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Oh. Irmãos, um homem quando ele é cego espiritualmente, dificilmente ele tem sabedoria até nas suas orações. Porque a cegueira espiritual, ela te impede de enxergar verdadeiramente o propósito de Deus para você. Preste atenção nesse momento aqui do que eu quero falar de Sansão. Sansão estava aprisionado. Aqui ele pediu forças. E ele pegou a força que Deus ouviu sua oração e deu. E ele derrubou todo aquele palácio. Estavam fazendo uma festa em vitória, porque tinham feito ele perder. Ganharam ali a vida dele. E ele pede forças. E aí diz que ele derruba todo aquele palácio. E ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Agora eu quero te chamar a atenção para algo muito mais profundo do que ele ter matado tanta gente mais do que a sua vida. Ele matou tanta gente, mas ele também morreu. E era esse o destino que Deus queria para Sansão? Você acha que era esse o destino que Deus queria para Sansão? Não. Não era. Não era. E sabe o que é que eu vejo? Como a cegueira espiritual faz a gente não ter estratégia, não faz a gente ter clareza. Ele poderia ter pedido a Deus, sabe o quê? Senhor, dai-me a minha visão de volta. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Como assim, irmã? Porque ele sempre foi cego espiritualmente. Ele sempre se achou o tal e fez tudo errado. E se naquele pedido de oração ele tivesse pedido ao Senhor para enxergar
O Deus que dava visão era o Deus que ia dar estratégia para que ele pudesse sair daquela situação e matar todos. Ou você acha que o Deus que desse visão não dava força? O problema é que Sansão pegou o propósito que Deus deu a ele, o dom que Deus deu a ele, e ele queria sempre usar aquilo em prol dele mesmo. Ele disse o quê? Dai-me força. Porque a vida toda ele resolveu tudo na força. Tudo era do jeito dele. Sem sabedoria nesse momento. Ele poderia ter dito: Senhor, dai-me visão para que eu possa ver. Mas ele disse: dai-me força para eu me vingar. Deus tem propósito e tem destino. Mas se você não abrir os teus olhos, você morre sem viver aquilo que Deus planejou. Então não tente resolver tudo na força. Não tente resolver tudo no braço, porque é do meu jeito, porque eu sei, porque eu faço. Não. Pede a Deus visão aberta, clareza, estratégias. Pede e Ele dá, porque o Pai dá destino. Aí você vai saber como é que conduz teu casamento. Aí você vai saber como é que você conduz a sua empresa. Aí você vai saber como é que você vai se locomover na sua faculdade. Aí você vai saber transitar nesta terra como sal, como luz, como servo. Pede a Ele para abrir a tua visão, porque quando você abre a visão no reino espiritual, você em primeiro lugar se enxerga. A primeira pessoa que você vê quando Deus abre a visão é você mesma. E quando você se enxerga, você vê uma necessidade desesperadora por buscar mais de Deus, por dependência de querer mais Ele. Quando você se enxerga, você vê tantas suas falhas, seus defeitos, seus erros, que você diz: ah, papai, oh Senhor, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, eu não estaria aqui nem mais um dia da minha vida. Fica de pé, igreja do Senhor. E eu quero que você comece a orar para que o Senhor abra a tua visão, para que você se veja. E para que você só depois de se ver, você vai conseguir enxergar ao seu redor todas as coisas. Porque tem propósito e tem destino, mas só alcança aqueles que verdadeiramente vê com os olhos espirituais. Oh, alabarabalabalabaxou. Não é na sua força, não é do seu jeito, não são os seus planos, são os planos do céu para você. É a vontade do Senhor sendo estabelecida sobre a sua vida. Oh! Olhar me consumir. Aleluia! Eu sou todo teu. Aproximei. Tem coisas que você está tentando resolver há anos e você não está conseguindo. Sabe por que você não está conseguindo? Porque os teus olhos estão fechados. E o Senhor te trouxe hoje aqui essa noite para que você peça a Ele para abrir a sua visão. E Ele trará clareza, estratégia para a sua vida e direção. Aleluia! Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar.
todos os outros amores, queimou todos os outros amores, um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Deixa Ele ser o Deus por completo na sua vida. Deixa Ele fazer todas as coisas. 2025 é o ano da sua entrega por completo. É o ano de você andar com Ele. É o ano de você vigiar. É o ano de você abrir os olhos. É o ano da sua vida. Ele pode. Você tem lenha. Declare isso para Ele. Eu ainda tenho você tem. Pede a Ele. Pode, papai. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Os responsáveis dessa chama não apagar é eu e você. A chama Ele tem fogo para a igreja do Senhor. Só depende de mim e de você. Ele é se permita ser incendiado pela presença de um Deus poderoso, de um Deus que zela, de um Deus que guarda. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, Deus está fazendo na casa. Deus está derramando sobre você e a sua família. Fica atento ao que o Senhor está fazendo. Deixa os teus ouvidos atentos ao que o céu está derramando sobre a terra. Deixa o teu coração aberto em todo tempo para receber dele. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos para que você possa ver, porque Ele está fazendo. Ele está fazendo. Dá umas salvas de palmas ao Senhor. Aleluia!